Olá a todos, a paz do Senhor. Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Lições Bíblicas. Ative também o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Eu te convido agora para lermos o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9. Nós iremos ler o versículo 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. No texto que lemos, Jesus é questionado pelos discípulos de João Batista sobre o motivo dos discípulos de Jesus não jejuarem, pois o jejum era algo bem comum entre os judeus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que havia períodos de jejum no meio do povo de Israel. Então, depois de ser questionado sobre isso, Jesus responde o seguinte: que enquanto ele estivesse aqui, junto com os seus discípulos, eles não precisariam jejuar. Mas, quando ele fosse embora, aí sim eles jejuariam. Bem, todos nós que cremos em Jesus sabemos que ele ressuscitou e subiu aos céus para estar diante de Deus Pai. Sendo assim, chegamos ao período em que o esposo, que é Cristo, não está mais entre nós, e por conta disso nós precisamos jejuar. Sabendo disso, eu separei aqui algumas questões para nós entendermos melhor o porquê devemos jejuar. A primeira questão é: qual o significado do jejum? Bem, o jejum, na verdade, no mundo espiritual, é o sinônimo de humilhação. Se você pegar para analisar o Antigo Testamento, quando os profetas e os grandes homens de Deus iniciavam um jejum, eles se vestiam de pano de saco e jogavam terra sobre as suas cabeças, demonstrando uma humilhação tanto espiritual quanto física diante dos homens. É claro que Jesus deu uma atualizada na questão do jejum, porque muitos fariseus estavam jejuando com o propósito de se aparecer diante dos homens. Então, por conta disso, Jesus ensinou que quando estivéssemos jejuando, deveríamos lavar o nosso rosto e agir normalmente, e que não devíamos demonstrar isso diante dos homens, pois o jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus e não dos homens. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. A forma mais eficaz de fazermos isso é através do jejum. Então, se você quer ser honrado por Deus, você tem que se humilhar diante dele. Lembrando que jejum no mundo espiritual é o sinônimo de humilhação. Então, se você quer ser exaltado por Deus e romper em alguma área de sua vida, você deve jejuar. A segunda pergunta é: quanto tempo devo jejuar? Essa pergunta é meio difícil de responder, pois considero isso algo particular, pois cada pessoa sabe de si e das suas condições físicas e de sua saúde. Eu recomendo que você jejue pelo menos uma vez por semana. Agora, quanto à quantidade de tempo, aí é com você. Se você é o tipo de pessoa que tem muita dificuldade, comece um jejum tirando uma refeição. Fique um dia sem almoçar, por exemplo. O jejum dos judeus geralmente durava 12 horas. Eles começavam às 6 da manhã e entregavam às 6 da tarde. Existem pessoas que jejuam 24 horas só com água. Tem pessoas que jejuam somente de alimentos sólidos. Existe jejum igual ao de Daniel, que era só com legumes e água. Com isso, quero deixar claro que o critério do jejum é seu e de Deus. Você pode definir o que você vai ou não comer. O importante é fazer o jejum. Agora, eu não recomendo que você jejue e fique sem tomar água por muito tempo, a não ser que seja algo muito específico e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pois o nosso corpo necessita de água, e caso nós ficarmos muito tempo sem beber água, isso pode nos trazer algum prejuízo para o nosso corpo, e esse
não é o propósito do jejum. O que fazer durante o período de jejum? Se você estiver jejuando e estiver em sua casa, eu recomendo que você tire esse período para se edificar espiritualmente. Coloque louvores para tocar na sua casa. Assista alguma pregação explicando sobre o jejum para fortalecer a sua fé. Tire um momento para orar e ler a Bíblia. Evite ficar assistindo coisas aleatórias que possam tirar o seu foco das coisas de Deus. Sendo mais claro, enquanto estiver jejuando, evite assistir filmes, ficar jogando jogos ou qualquer coisa desse tipo. Agora, caso você esteja trabalhando em seu período de jejum, haja normalmente e execute suas funções em sua área de trabalho. Lembre-se da atualização que Jesus fez sobre o jejum do Antigo Testamento. Outra dica importante: caso você seja casado, avise o seu cônjuge de que você está nesse período de jejum, para evitar desgastes, pois ninguém tem bola de cristal. Então, caso sua esposa ou seu esposo prepare um almoço e você fale que não vai comer, isso pode gerar alguma discussão. Então, seja sábio quanto a essas coisas. Benefícios espirituais do jejum. Primeiro é a oração potencializada. Quando você jejua, a sua oração se torna mais poderosa e ela rompe barreiras no mundo espiritual. Um exemplo bíblico disso foi o jejum de Daniel. Ele buscava uma resposta de Deus e o anjo que traria essa resposta estava sendo impedido por um principado no mundo espiritual. Então Daniel permaneceu em jejum por 21 dias e, através disso, Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudar o anjo que traria a resposta para Daniel. Existem outros benefícios do jejum, mas o objetivo desse vídeo não é dar todos os detalhes possíveis sobre esse assunto. É só mais para trazer uma luz para quem quer começar. Mas caso você deseje se aprofundar mais nesse assunto, eu vou colocar aqui nos comentários um vídeo com o áudio do livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Muito do que expliquei aqui veio desse livro. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe esse like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo.